Eu cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia, por essa oportunidade que nós estamos aqui na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. Nós estamos na campanha com o tema Aí Vem o Noivo. Aleluia, glória a Deus. Hoje é o segundo dia da nossa campanha e o tema está lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 6, que diz assim: E à meia-noite ouviu-se um clamor, eis que o noivo sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero que nesse momento você medita comigo, que você está aí, né, ansioso, aguardando a volta de Cristo. Assim como essas virgens estavam ali com as suas lamparinas, buscando, né, esperando esse noivo. E elas ouvem um grito, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que haverá uma trombeta, haverá os sinais. E imagine a gente ouvindo esses sinais. E se a gente perceber que não está preparado, e se a gente perceber que naquele momento ali, a gente pode ser uma dessas virgens que não tinha ali lamparina, não tinha reserva. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós estamos aqui buscando o Senhor e que Ele venha nos despertar a olhar para dentro de nós, pois a palavra do Senhor diz: examina o homem a si mesmo. Examina o homem a si mesmo. Não espere que os outros olhem para você e te julguem, mas olhe você para dentro de você mesmo. Examine o homem a si mesmo e julgue você e olhe para você. O que é que você precisa de melhorar? Porque todos nós necessitamos de melhorar. Todos nós pecamos, nós somos falhos, mas nós precisamos buscar sermos parecidos com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos esforçar, porque a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforços. Não é fácil, é por esforço. Se não haver esforço, não tem como nós alcançar esse reino do céu. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ter compromisso com o Senhor, e é dia após dia, manhã após manhã. Se você caiu, levanta, se coloca de pé e continua de novo caminhando, não desanima, não para, aleluia, porque nós precisamos prosseguir na nossa caminhada, nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa, a nossa chama viva, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, de número 119, verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós temos uma lâmpada, uma direção para nós alcançarmos o caminho do Senhor. E essa lâmpada é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É por isso que é necessário nós tirarmos tempo para ler a Bíblia, para falar com o Senhor. Quando nós oramos, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando com o Senhor. Quando nós estamos aqui em oração, nós podemos abrir nosso coração e falar para Ele do que nós estamos necessitando, sentindo falta, que estamos precisando. Podemos colocar aqui, expor para Ele toda a nossa aflição, angústia, tudo que nós estamos passando. Mas quando nós lemos a palavra, Deus é que vai falar conosco. A oração, ela é uma conversa, é um diálogo. Então, se é um diálogo, ela tem que ser junto com a Bíblia. Você ora, lê a palavra. Você ora, lê a palavra. Porque você vai ouvir Deus falando comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 24, no verso de número
32. Aleluia. Nós vamos ler aqui a parábola da figueira, exortação à vigilância. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado, enquanto meus irmãos estão aí abrindo a Bíblia, enquanto eles estão aí, Senhor, meu Deus, preparando para ouvir essa palavra, nós queremos colocar aqui, Senhor, as nossas vidas na presença do Senhor. Senhor, a sua palavra está aqui. Pai, fala conosco, Senhor, abre nossa mente. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo agora venha trazer discernimento a nós. Abra os nossos olhos espirituais da fé. Tira, Senhor, toda cegueira espiritual, toda escama, toda trave do nosso olho. Senhor, visita o nosso coração, tira toda dureza de coração, tira todo espírito de incredulidade e torna sensível nosso coração à voz do Senhor. Fala conosco, Senhor, fala conosco, fala com a igreja do Senhor, Pai, fala com a noiva do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, já sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximos as portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois como nos dias de Noé também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui falando desse grande dia, falando desse dia que o Senhor virá. E às vezes estamos preocupados com tanta coisa, preocupados com as nossas contas, preocupados com os bens materiais, o que nós vamos comprar, preocupados com um sonho para realizar aqui. É claro que nós precisamos sim ter ambição, anseios, querer mudança, melhora para nossas vidas. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Nosso coração tem que estar no céu. Nós precisamos vigiar, porque o Senhor está falando conosco. É o dia em que nós não sabemos, é o dia em que nós menos esperamos. Por isso nós temos que estar atento aos sinais. Aqui no início que nós começamos a falar, a ler aqui a palavra diz que o Senhor estava ali falando: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele fala ali: olha, quando vocês vêem ali os ramos se renovando, as folhas brotando, vocês sabem que estão perto do verão, já é o verão. É um sinal. Então, Deus também deu o sinal para nós, Jesus também deu sinais para nós. E que sinais são esses? São vários sinais. Aqui no livro de Mateus 24, no verso de número 5,
Aleluia, diz aqui: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, meus irmãos, eu não sei você, mas eu tenho percebido que essas coisas estão acontecendo. Esses sinais estão acontecendo. Se nós formos olhar, os sinais estão muito latentes, está muito forte, né? Muito forte os sinais da vinda do Filho do Homem. Então, se o Senhor fala para nós, ele dá um exemplo de uma planta ali, olha, vai haver sinais. A gente não sabe nem o dia nem a hora. Aqui nós lemos aqui que mas a respeito do dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas ele dá sinais para nós, né? Que assim como foi lá nos dias de Noé, as pessoas estavam ali intertidas, elas comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Ninguém percebeu que Noé entrou na arca, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós não vamos perceber, às vezes será muito rápido. Aleluia. Nós vamos ver acerca da vinda do Filho do Homem, do Senhor, aleluia, que é muito rápido. Vai vir muitas pessoas querendo se passar pelo Senhor, e naquele momento da grande tribulação, virão muitos falsos cristos. Aqui no capítulo 24 e verso 24 fala assim, ó: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque está falando aqui, se possível, os próprios eleitos. Às vezes nós que conhecemos a palavra podemos ser enganados. Por isso nós precisamos pedir a Deus que abra nossa mente e dá discernimento para não sermos enganados. Porque o Senhor, aleluia, glória a Deus, não nos deixe enganar se nós clamarmos a Ele, buscarmos a Ele, aleluia, glória a Deus. Ele fala aqui: porquanto se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele que está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde, aleluia, glória a Deus, assim haverá de ser a filha do homem, a vinda do Filho do Homem será rápido. Será muito rápido, meu irmão, minha irmã. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai querido, Pai amado. Senhor, nós estamos aqui como igreja do Senhor, Pai, sabendo dessa situação, Pai, que nós estamos, Senhor, vivendo. Pai, nós estamos vivendo esse cenário onde o amor de quase todos se esfriará. Às vezes nós mesmos, Senhor, temos dificuldade de compadecer com a dor do nosso próximo. Senhor, meu Deus, que o Senhor visita nossos corações, Senhor, a nossa mente, Pai. E que o Senhor não nos deixe, Senhor, meu Deus, esmorecer. Reacende, Senhor, a chama aqui no nosso coração. Reacende a chama, o amor do Senhor aqui no nosso coração, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós levantamos agora um clamor ao Senhor, Pai, que não nos deixe sermos contaminados, Senhor, meu Deus, com as coisas desse mundo, Pai. Não nos deixe ser atraído com as coisas desse mundo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Senhor, meu Deus,
instruído, conduzido pela palavra do Senhor, assim como nós estamos aqui meditando, Pai. Eu coloquei esse versículo aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós estamos nessa campanha falando, aí vem o noivo. Essas virgens, elas estavam ali com a lamparina, e hoje nós, como igreja do Senhor, a nossa lamparina é a sua palavra. Nós precisamos ler a sua palavra, buscar o Senhor. Coloca desejo, Pai, de nós lermos a sua palavra, de meditar na sua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, porque eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Senhor, em nome de Jesus, que essa pessoa, ao ler a Bíblia, Senhor, que essa palavra seja revelada no coração dela, que o Espírito Santo de Deus venha tirar, Senhor, toda cegueira espiritual, que essa pessoa venha receber aquilo que o Senhor tem para falar no coração. Senhor, sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos, Senhor. Vem agora, Senhor, mostra para nós se há algum caminho mau, Senhor, que nós possamos fazer correção na nossa vida, que possamos examinar, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos o Senhor, porque o nosso desejo é o céu, nós almejamos o céu, sabemos que estamos aqui de passagem, sabemos que aqui não é a nossa terra, não é a nossa casa, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor, e eu quero pedir que o Senhor esteja nos preparando, Pai, para nós seguirmos com o Senhor, para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, que nós também possamos subir, que nós possamos ser chamados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai, vai visitando cada irmão, cada irmã que tem abraçado essas campanhas comigo. Eu sei que tem pessoas passando por tanta situação difícil, que é difícil, Senhor, meu Deus, elas às vezes até pensar nisso agora. Pessoas passando por luto, percas, pessoas, Senhor, meu Deus, vivendo situação de enfermidade, doença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita essas pessoas agora, Senhor. Dá força a elas para superar o dia mau, porque a palavra do Senhor diz que haveria um dia mau, mas nós precisamos estar firmes. Lá em Efésios, no capítulo 6, fala: estai firmes, aleluia, para resistir esse dia mau. Então dá força a esse irmão, essa irmã que está passando por esse dia mau. Visita aqueles que estão nos hospitais, nas prisões, nos asilos, nas enfermarias, nas emergências, aqueles que estão em casa, aqueles que estão passando por depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Senhor, às vezes essa palavra pode soar ali como desespero no coração dessa pessoa. Não, Senhor, não permita que isso aconteça, mas que essa palavra seja, meu Deus, um despertar, não um amedrontar, mas um despertar, para que essa pessoa se levante, se posicione diante do Senhor e fale: eu quero mudança de vida, porque quando o Senhor vier, eu não quero ficar, eu quero estar junto, eu quero, aleluia, que o Senhor me chame e fale: entre benditos do meu Pai, aleluia. Eu não quero ouvir aquela palavra: eu não vos conheço. Não, Senhor, nós queremos estar com o Senhor, assentado à mesa que o Senhor tem preparado para nós, e recebermos a coroa da vitória, Pai. É isso que nós almejamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue falando no nosso coração, continua, abrindo nosso entendimento, que o Senhor venha manifestar o poder dele no nosso meio todos os dias. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós. Não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.